Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para uma dica de concordância agora, concordância nominal, concordância verbal. Vou trazer algumas regras. Essas regras são as principais, não são todas, né? Mas são as principais, dá para resolver uma questão aqui. Concordância verbal. Primeiro passo é o seguinte, vamos entender que concordância tem a ver com uma palavra chamada harmonia. Então, concordância é harmonia entre as palavras dentro de um contexto. Na concordância verbal, você não precisa decorar isso aqui, vamos só entender, tá? Concordância verbal deve-se observar, inicialmente, se o verbo é pessoal ou impessoal. Vamos ver o que significa verbo pessoal e impessoal. Caso o verbo empregado na oração for impessoal, essa oração não terá sujeito e, consequentemente, esse verbo ficará no singular. Por outro lado, se o verbo usado for um verbo pessoal, a oração terá um núcleo do sujeito com o qual o verbo deverá concordar. Vamos traduzir esse texto para vocês? Olha aqui, ó. Verbos impessoais, sempre no singular. Verbos pessoais, o verbo concorda com o núcleo do sujeito a que se refere. Então, nos verbos impessoais, existe uma listinha. E essa lista de verbos impessoais aqui, ó, você já ouviu, com certeza você já ouviu isso, você já viu. Verbo haver e verbo fazer no sentido de tempo. Verbo haver no sentido de existir. A Funesp adora perguntar esses verbos aqui. No sentido de ocorrer, no sentido de acontecer. Então, são os principais verbos impessoais aqui. O existir, o ocorrer e o acontecer, eles possuem sujeito. Mas o haver, no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, não possui sujeito. Então, fica ligado que depois a gente vai fazer uma questão sobre concordância aí. Esses verbos, então, sempre no singular. O que sobrou, né, dessa listinha, nós temos os verbos pessoais, que são aqueles que possuem sujeito, tem núcleo. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vamos pegar os exemplos? Os prefeitos responderão por prática de atos ilegais. Esse verbo responder não está na lista dos impessoais. Não é o verbo haver no sentido de tempo, não é o verbo fazer no sentido de tempo, não é o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Então, ele é um verbo que ele tem sujeito. Então, eu vou falar para ele o verbo. Quem é o seu sujeito? Aí você faz aquela perguntinha famosa que nós aprendemos na escola. Quem responderão por prática de atos ilegais? Ele vai responder prefeitos, né? Aqui está no início do período, mas não necessariamente, né? Nós poderíamos ter aqui prefeitos aqui no final do período, por exemplo, né? E poderia sair daqui, ó. Responderão por práticas ilegais, prefeitos. Prefeito seria o sujeito da oração do mesmo jeito. Eu faço a pergunta, ó. Quem responderão por prática de atos ilegais? Ele vai responder prefeitos. Não importa onde o sujeito esteja. Então, o verbo concorda com este elemento, que é, ao mesmo tempo, o sujeito da oração e, ao mesmo tempo, ele é o núcleo, porque só tem ele. O núcleo é a principal palavra do sujeito. Vamos dar uma olhadinha, olha a diferença quando o sujeito for maior que esse aqui, ó. Os analistas do Instituto de Análises Climáticas do Estado de São Paulo acertaram a previsão do tempo. O que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó. Eu vou até esse verbo, né? Pergunto para esse verbo se ele é impessoal, ele vai dizer que não. Vai, não, eu tenho sujeito, eu possuo um sujeito, e eu vou perguntar para ele, verbo, quem é o seu sujeito? Então você tem que perguntar quem. Quem ou o que, né? Quem acertaram a previsão do tempo? E ele responde tudo isso. Os analistas do Instituto de Análises Climáticas do Estado de São Paulo. Tudo isso que você vê aqui, gente, é o sujeito da oração. Tudo. Aí o verbo faz o seguinte. Ele vai voltar, ele vai fazer o caminho inverso. Ele precisa concordar com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a principal palavra do sujeito. Se o sujeito começa aqui e termina aqui, ele tem uma palavra e uma expressão que é a principal palavra com a qual o verbo vai concordar. Então, ele olha para o substantivo São Paulo aqui, ó, e diz que não pode concordar com esse substantivo, porque ele não é o núcleo. E por que ele não é o núcleo? Porque ele é precedido de preposição. Então, ele não pode exercer a função de núcleo. O substantivo que é preposicionado, ele jamais pode ser o núcleo do sujeito. Então, o verbo descarta São Paulo e vem para Estado.
Também não pode concordar com o estado, porque apesar de ser um substantivo, mas ele também é preposicionado. Então ele não concorda com o estado. Aí o verbo vai para análises climáticas. Também não pode ser o núcleo do sujeito a análises climáticas, porque é um elemento também preposicionado. Então o verbo descarta aqui. Ele vai para instituto. Instituto não pode ser o núcleo do sujeito, porque também é uma expressão que recebe uma preposição anteposta. E aí ele encontra analistas que não tem preposição antes, isso aqui é artigo. Então, esse cara que está aqui é o chamado núcleo do sujeito. Portanto, o verbo concorda com ele. Então, uma coisa é ser conjugado. Quem conjuga o verbo é o sujeito, os analistas do Instituto de Análises Climáticas do Estado de São Paulo. Tudo isso aqui é o sujeito, é a expressão que está conjugando o verbo, mas o verbo ele vai concordar com um cara que a gramática chama de núcleo do sujeito, e esse núcleo do sujeito ele é um substantivo, é um nome que aparece no sujeito, ou seja, dentro do sujeito aqui, ó, sem uma preposição anteposta. Essa é a principal palavra do sujeito, portanto a gramática chama de núcleo. O verbo não está concordando com os analistas do Instituto de Análises Climáticas do Estado de São Paulo. Ele está concordando com analistas. Esse é o núcleo do sujeito. Depois a gente vai fazer uma questão sobre esse assunto aí, fica ligado, tá? Concordância nominal diz respeito a nomes, adjetivos, né, artigos, adjetivos, pronomes numerais concordam em número e em gênero com os substantivos a que se referem. Eu sempre trago esses exemplos para ficarem mais fáceis. O aluno, a aluna, os alunos, as alunas, aluno dedicado, aluna dedicada e assim por diante. Nessa primeira fileira nós temos os artigos concordando com os substantivos a que se referem em número e em gênero. Nessa segunda linha nós temos os adjetivos, né? Dedicado aqui é um adjetivo que concorda com o aluno, dedicada é um adjetivo que concorda com a aluna, dedicados concorda com alunos, dedicadas com alunas. Na terceira fileira nós temos os pronomes, aquele concorda com aluno, aquela concorda com aluna, aqueles concordam com alunos, aquelas concordam com alunas. E na última fileira a gente tem os numerais. O numeral, ó, primeiro aluno concorda com aluno, primeira aluna, dois alunos, duas alunas. Essa é a que a gente chama de concordância nominal de número 0. É aquela em que os artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com o substantivo a que se refere. Vamos aos exemplos? Não necessariamente o adjetivo pode aparecer ao lado do substantivo. Ele pode estar deslocado conforme você vê nessa frase 1. Mesmo contrariado pela repórter, o ministro não se omitiu e respondeu a todas as questões capciosas. Esse contrariado, ele é um adjetivo, portanto ele é uma característica do substantivo ministro, e ele concorda em número e em gênero com o ministro. Esse o é um artigo que também concorda em número e gênero com o ministro. Esse todas é um pronome que concorda com questões. Esse as é um artigo que concorda com questões. E o capciosa aqui é um adjetivo que concorda com questões. Então a gente tem duas palavras-chave aqui, né? Essas duas palavras-chave são o substantivo ministro, aqui, e o substantivo questões. Então o adjetivo aqui, ó, ele concorda com esse substantivo, o artigo o concorda com o substantivo ministro, o pronome todas concorda com questões, o artigo as concorda com questões e o adjetivo capciosas concorda com questões. Essa é a chamada concordância nominal. Não importa que a frase esteja desmantelada, ela esteja desarrumada, ela esteja invertida, o que importa é a função, a classificação daquele elemento que está destacado. O contrariado aqui continua se referindo ao substantivo ministro. Ele continua sendo um adjetivo, só que agora ele está pós-posto ao substantivo. Na frase 1 ele estava anteposto, não tem problema nenhum. Então você pode, inclusive, mudar mais uma vez. Ó, não se omitiu e respondeu a todas as questões capciosas o ministro, mesmo contrariado pela repórter. Não importa, gente. A frase escrita dessas três maneiras, fazendo a inversão desses elementos, não tem problema. O que interessa é a classificação dos elementos. O adjetivo, o artigo, o pronome, ou numeral, concordando com o substantivo a
que se refere, essa é a concordância de número 0. É claro que nós temos outras concordâncias, mas sabendo essa regrinha aqui, dá para responder uma questão, dá para você se virar numa prova de concurso, que é o que interessa aí para nós. Fechou? Vamos dar um tempinho aqui e a gente vai ver uma questão sobre esse assunto aqui, concordância. Bacana? Grande abraço. Obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau. Valeu.